Queridos alunos, queridas alunas, continuamos aqui na coordenação de História do terceiro ano, com a base comum, no nosso objeto do conhecimento, o período entre guerras, a crise de 1929 e o nazifascismo, concluindo então esse objeto do conhecimento com a nossa terceira aula das 3 previstas nesta semana 11. Passemos ao roteiro desta aula. Então, veremos nesta terceira aula os seguintes itens: os impactos do pós-guerra na sociedade europeia, enfatizando o caráter de lenta recuperação econômica em meio às tensões sociais, o que é um governo totalitário, veremos novamente alguns itens sobre este assunto, os fatores que propiciam o surgimento de regimes totalitários, a utilização da propaganda como estratégia de dominação e ideologização, e a presença do fascismo na Península Ibérica, salazarismo e franquismo. Fontes de consulta para este assunto. Sugerimos aqui 3 fontes de consulta opcionais que vocês podem clicar nos slides em PDF postados lá no AVA para acessar. O primeiro foram os impactos da Primeira Guerra no leste europeu. Vemos muita coisa falando sobre as potências do Ocidente, né? França, Itália, etc., Alemanha, mas também onde começou a guerra, também houve repercussões. Esse pequeno vídeo mostra isso. Também vemos esse vídeo, 100 anos após a Primeira Guerra Mundial, saiba os impactos ainda visíveis no conflito na África, lembrando daquela corrida colonialista à África, né, a Conferência de Berlim, que dividiu a África em vários territórios, várias colônias dos países europeus, então eles também tiveram impactos. É interessante para verificar essas modificações que persistiram ainda após um século terminada a Primeira Guerra Mundial. E também a Primeira Guerra Mundial, o fim da utopia eurocêntrica, uma história em 5 minutos, contando o decorrer da famosa Belle Époque aos acontecimentos que geraram a Primeira Guerra Mundial e a mudança do panorama europeu após esse conflito. Pois bem, vejamos então o nosso primeiro item, os impactos do pós-guerra na sociedade europeia, enfatizando o caráter de lenta recuperação econômica em meio às tensões sociais. Bom, nossa fonte aqui foi essa enciclopédia, cujo site está aqui em cima, pode ser consultado esse assunto. Vejamos então, perdas alemãs pelo Tratado de Versalhes. A Alemanha foi vencida na Primeira Guerra Mundial. Em 1919, aquele país assinou um acordo conhecido como o Tratado de Versalhes, com os países vitoriosos, sejam os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França e outros países aliados, os quais exigiram o pagamento de reparações econômicas, militares e territoriais aos países atacados pela Alemanha. A oeste, a Alemanha devolveu a região da Alsácia-Lorena à França. Aquela área havia sido tomada dos franceses pelos alemães cerca de 40 anos antes. A Bélgica recebeu as cidades de Eupen e Malmedy. A região industrial de Sarre foi mantida sob a administração da Liga das Nações por 15 anos. E a Dinamarca recebeu a região norte de Schleswig. Lembrando que essa região foi perdida pela Dinamarca na Guerra dos Ducados, no processo da unificação alemã. Por fim, a Renânia foi desmilitarizada, ou seja, não ficou nenhum soldado ou instalação militar na região. A leste, a Polônia recebeu partes da Prússia Ocidental e da Silésia. A Tchecoslováquia recebeu o distrito de Rudstein. A grande cidade alemã de Danzig passou a ser uma cidade livre, sob a proteção da Liga das Nações. Lembrando que Danzig não estava dentro do corredor polonês que se estabeleceu, mas sim dentro do território alemão. Memel, uma pequena faixa territorial da Prússia Oriental, às margens do Mar Báltico,
foi entregue ao controle lituano. Fora da Europa, a Alemanha perdeu todas as suas colônias, na África e no Pacífico. No total, a Alemanha perdeu 13% do seu território em solo europeu, aproximadamente 70 mil quilômetros quadrados, e 1/10 de sua população, entre 6,5 a 7 milhões de habitantes. Então, este mapa aqui que nós colocamos nessa aula mostram as perdas que a Alemanha trouxe. E esse foi um dos grandes motivos utilizados por Hitler para juntar novamente o povo alemão. Ideia essa que ele tinha muito antes da Primeira Guerra Mundial, tá certo? A partir do chamado pan-germanismo. Podem verificar esse mapa com mais tranquilidade nos slides disponibilizados para vocês. O fenômeno da inflação, também ocorrido no período. Foi um conflito total, no sentido de mobilização de todos os recursos humanos, industriais, agrícolas e financeiros dos países envolvidos. Durante 4 anos, as principais potências europeias dedicaram 50% do seu produto interno bruto, o PIB, ao esforço de guerra. O conflito causou um fenômeno até então quase desconhecido na Europa, a inflação. A impressão de dinheiro e a especulação fizeram com que as moedas europeias perdessem valor rapidamente. Para se reconstruírem, os vencedores da guerra fizeram a derrotada Alemanha pagar a conta em 1918. 32 bilhões de marcos de ouro, metade dos quais foram transferidos à França. Mas a Primeira Guerra Mundial também exigiu que os Estados europeus se endividassem interna e externamente. Os Estados Unidos emprestaram aos aliados o equivalente a 162 bilhões atuais. A fonte está aí em cima, em vermelho. Os empréstimos, no entanto, deveriam ser usados em grande parte para comprar produtos norte-americanos. Se há um Estado que se beneficiou desse conflito, foram os Estados Unidos. O país não só entrou em guerra apenas em 1917, mas seu território, longe geograficamente do conflito, foi preservado da luta. Neste momento, os Estados Unidos se tornaram o principal credor dos países europeus. Herdando os estoques de ouro dos aliados em 1918, os norte-americanos acabaram possuindo metade do estoque mundial. Portanto, não foi difícil impor o dólar como equivalente ao ouro, já no pós-guerra. Da mesma forma, Nova York suplantou facilmente Londres no tabuleiro de xadrez das finanças globais. Ou seja, aí é o surgimento do padrão dólar, né, que surge por força da economia americana, se impondo também ao padrão ouro existente. Declínio do velho continente. O cenário levou a crer em uma perda de poder financeiro do bloco, especialmente porque algumas partes do mundo, onde os interesses europeus eram importantes, como a China, a Índia ou a América Latina, emanciparam-se economicamente, e porque os Estados Unidos e o Japão começam a aumentar sua influência no resto do planeta. Mas se os impérios europeus centrais, como a Alemanha, Áustria e Hungria, e as posses da Rússia e do Império Otomano forem desmanteladas, as potências aliadas europeias preservaram seus impérios coloniais. A guerra afrouxou os laços com algumas colônias europeias porque o comércio foi interrompido. Mas, acima de tudo, a imagem do progresso que os europeus enviaram ao mundo foi permanentemente alterada pelo massacre de 1914 e 1918. As consequências só seriam verdadeiramente mensuradas mais tarde. A modernização do parque europeu, a contrapartida da guerra. A França, no entanto, testemunhou uma modernização de suas ferramentas de produção no pós-guerra, com a ascensão do Fordismo vindo dos Estados Unidos, o início da linha de trabalho nas minas e da indústria automobilística em particular. Muitos imigrantes chegaram para trabalhar. As mulheres,
que entraram nas oficinas e fábricas durante a guerra permaneceram em seus empregos. Assim, na década de 1920, especialmente a partir de 1924, a Europa festejou novamente a prosperidade. Mas a comemoração durou pouco. A crise de 1929 nos Estados Unidos encorajou os norte-americanos a retomarem seu isolacionismo tradicional, privando os europeus do capital de giro e mergulhando o velho continente na crise econômica. Começando com a Alemanha, cuja dívida em relação aos aliados havia sido repetidamente revisada. Uma dívida que impulsionou a extrema-direita alemã a tomar o poder, com o resultado que conhecemos, a ascensão do nazismo no país. Recordemos agora, então, o que é um governo totalitário, marca desse período entre guerras. O avanço das ideologias totalitárias. Na década de 1920, em alguns países da Europa, iniciou-se um processo político caracterizado pela crise das democracias liberais. Essa crise acabou influenciando tanto o recuo do liberalismo como a ascensão de regimes totalitários em alguns locais da Europa. O chamado totalitarismo é um regime político marcado por um Estado forte que busca estender seu poder sobre todos os setores da sociedade, supondo alcançar a completa submissão dos indivíduos. Sua denominação derivou-se de uma frase proferida pelo líder fascista Benito Mussolini: tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Entre os distintos elementos que podem caracterizar o totalitarismo, historiadores costumam destacar os seguintes: partido único, ideologia oficial, Estado policial, propaganda estatal e intervencionismo econômico. Partido único. Determinação da linha política do Estado por um único partido, de hierarquia rígida, conduzida em geral por um líder autoritário. Como exemplo, o tradicional fascismo italiano de Benito Mussolini. Ideologia oficial. Existência de uma ideologia de Estado bastante abrangente, representada pelo Partido Único, que deve ser seguida por todos os cidadãos. Vimos isso, por exemplo, na ideologia nazista, conduzida a partir do livro de Adolf Hitler, Mein Kampf. Estado policial. Controle estrito da sociedade por órgãos de repressão política, polícia política, exército, etc. E eliminação das oposições por intermédio, por exemplo, de prisões, censura aos meios de comunicação, coerção física e psicológica. Então, vemos aí a famosa Gestapo, né, de Adolf Hitler, do nazismo alemão. Propaganda estatal. Adoção de vigorosa propaganda com o propósito de divulgar a ideologia oficial e promover o culto à personalidade dos líderes do regime. Isso foi visto bastante, né, por Stalin, que fez o famoso culto à personalidade, começando com várias imagens que associavam Stalin à própria União Soviética, né, a antiga mãe Rússia. Intervencionismo econômico. Direção e controle geral da economia pelo Estado. São exemplos de regimes totalitários desse período a União Soviética stalinista, considerado totalitarismo de esquerda, a Itália fascista e a Alemanha nazista, considerados totalitarismos de direita. Passemos agora aos fatores que propiciam o surgimento de regimes totalitários, particularmente para entendermos como eles se manifestam no presente e possamos identificar também no futuro. Situação explosiva. Durante a década de 1920, houve a ascensão ao poder de regimes totalitários na Europa. Os governos dos países envolvidos na Primeira Guerra Mundial
tinham de administrar problemas sociais e econômicos graves e de difícil solução. Havia a necessidade de reconstruir obras públicas, edifícios, estradas, pontes, etc., restabelecer a produção industrial, criar empregos e pagar dívidas de guerra, contraídas principalmente com os Estados Unidos da América. Agravando a situação, muitos países europeus foram afetados pela recessão estadunidense. Essa crise do capitalismo favorecia a conquista de mais adeptos para o socialismo, que tinha ganhado vigor com o exemplo da Revolução Russa. Nesse cenário, a tensão e os conflitos sociais tornaram-se cada vez mais profundos e vários governos europeus, em sua maioria democráticos e liberais, não estavam conseguindo administrar seus problemas. Tudo isso preocupava as elites desses países, como industriais, banqueiros, grandes comerciantes e latifundiários, que resolveram, então, dar seu apoio a políticos autoritários, capazes, na concepção deles, formar governos fortes e restabelecer a ordem social capitalista. Com a promessa de emprego e de melhoria das condições de vida, muitos trabalhadores também aderiram às ideologias totalitárias. Vejamos agora uma importante forma de divulgação do totalitarismo: a utilização da propaganda como estratégia de dominação e ideologização. Vemos aqui à esquerda, o célebre cartaz I want you for US Army, ou seja, eu preciso de você no exército americano, o famoso cartaz do tio Sam, ou seja, os próprios americanos também tinham um forte elemento de propaganda. No meio aqui, ao centro, nós vemos mostra della Rivoluzione Fascista, ou seja, utilizando uma propaganda para divulgação do governo de Mussolini. E à direita nós vemos aqui um endeusamento do líder do Führer alemão, Adolf Hitler, colocando-o com a bandeira do nacionalsocialismo e sendo seguido atrás por vários de seus adeptos do nazismo. Implantação da ditadura nazista. Ao se tornar chanceler, Hitler empenhou-se em consolidar o poder alcançado pelo Partido Nazista. Para isso, utilizou como principais recursos as técnicas de propaganda de massa e a violência opressiva ou explícita contra os adversários do regime. A propaganda nazista foi conduzida por Joseph Goebbels, titular do Ministério da Educação do Povo e da Propaganda, que exercia controle sobre as instituições educacionais e os meios de comunicação. Goebbels empregava métodos desonestos e sensacionalistas para divulgar a doutrina nazista. Seus adversários afirmavam que ele seguia o lema: uma mesma mentira dita 100 vezes torna-se verdade. O uso da violência contra os adversários políticos do nazismo ficava a cargo principalmente da Geheime Staatspolizei, a Gestapo, ou Polícia Secreta do Estado, que tinha poderes para prender e executar os suspeitos de deslealdade contra o governo nazista. Existiam outros órgãos, como a Polícia Criminal, a Kriminalpolizei, a Kripo, mas a Gestapo passou a história sendo muito conhecida. Assim, impondo a ideologia nazista e esmagando as oposições, em dezembro de 1933, o Partido Nazista tornou-se o único partido do Estado alemão. Com a morte de Hindenburg, em agosto de 1934, o chanceler Hitler assumiu também a presidência do país, tornando-se, então, o chefe supremo, o Führer, da Alemanha. Vemos aqui Adolf Hitler, no seu livro Minha Luta, Mein Kampf, algum trecho que fala sobre o seu antissemitismo.
O livro Mein Kampf foi usado abertamente por Hitler como um instrumento de propaganda. Inclusive, ele não recebia, né, o salário como chanceler. Todas as suas receitas vinham apenas da venda desse livro, que se tornou praticamente obrigatório em todo o país. Vamos ao trecho. Assim, o judeu é, hoje em dia, o grande instigador do absoluto aniquilamento da Alemanha. Todos os ataques contra a Alemanha, no mundo inteiro, são de autoria dos judeus. Foram eles que, na paz como durante a guerra, pela sua imprensa, atiçaram premeditadamente o ódio contra a Alemanha, até que o Estado, por Estado, abandonou a neutralidade e assentou praça na coligação mundial, renunciando aos verdadeiros interesses dos seus povos. Lembrando que esse antissemitismo dele só se manifestou depois da Primeira Guerra Mundial. Vejamos aqui outro trecho famoso, onde os judeus são considerados como um povo. E a figura do povo foi muito utilizada pela propaganda nazista para difundir o seu antissemitismo. Vejamos outro trecho, então, de Minha Luta, de Adolf Hitler. As ideias do judaísmo, nesse assunto, são de uma clareza meridiana. A bolchevização da Alemanha, isto é, a exterminação da cultura do nosso povo e a consequente pressão sobre o trabalho alemão por parte dos capitalistas judeus, é apenas o primeiro passo para a conquista do mundo por essa raça. Como tantas vezes na história, também neste monstruoso combate, a Alemanha é o alvo fixado. Caso o nosso povo e o nosso Estado estejam vítimas desses tiranos sanguinários e ávidos de ouro, o mundo inteiro cairá nos tentáculos desse povo. Se a Alemanha conseguir libertar-se das garras do judaísmo, estará afastado, para a felicidade do mundo, esse formidável perigo que representa a dominação judaica. Outro grande instrumento de propaganda foi o famoso filme, né, Triumph des Willens, ou seja, o triunfo da vontade, visto aqui à direita. Ele retrata uma reunião do Partido Nazista, né, que foi utilizado várias vezes para inúmeros documentários sobre isso. Então ele mostra essa reunião do partido, vários discursos de Hitler, mostra a juventude hitlerista, mostra a cidade de Nuremberg visitada por ele e pelo partido, né, como uma cidade grande, reconhecedora do talento dos nazistas para a propaganda. Todos os recursos que foram utilizados aqui foram grandiosos para divulgar a propaganda nazista. Outra coisa que eles utilizaram foram os famosos Jogos Olímpicos de 1936. Depois, esse mesmo estádio que foi construído para os Jogos de 1936 foram reutilizados, né, em Jogos Olímpicos também realizados na Alemanha. À esquerda vemos um cartaz desses Jogos Olímpicos e aqui à direita, na imagem, a saudação nazista, porque Hitler estava no estádio e essa saudação ficou famosa no mundo inteiro. Aqui vemos a mesma saudação agora no mundo fascista. O líder italiano Benito Mussolini usou o futebol para a Copa do Mundo de 1934 para divulgar o fascismo italiano. Vemos aqui a seleção da Itália com suas camisas negras, vemos aqui a imagem do escudo da seleção italiana com o fascio, símbolo do fascismo, e uma imagem do painel de divulgação dessa Copa. Então, a utilização do futebol como propaganda fascista. Tanto que a Itália venceu aquela competição, a Copa do Mundo de 1934. Outra coisa utilizada por Mussolini era o cinema. Ele criou a famosa Cinecittà, né, onde seria a Hollywood italiana, né? Vemos aqui a imagem de Mussolini e
colocando a frase La cinematografia é l'arma più forte, ou seja, a cinematografia é a arma mais forte. Então, o cinema italiano utilizado para a propaganda do regime fascista. Agora, nosso último item, vejamos então a presença do fascismo na Península Ibérica, salazarismo e franquismo. Vejam, na propaganda da esquerda, quando vemos aqui, né, votar com Salazar é garantir a paz e o pão. Né? Lembre-se que a propaganda de Lenin também falava de paz e pão, só acrescentava terra. Aqui vemos uma propaganda franquista, né? Eles lutando contra a injustiça social, o bolchevismo, separatismo, etc., etc., e a saudação franquista, o braço estendido, né? E arriba Espanha, vamos Espanha. Espanha, ditadura de Franco. Na Espanha, o general Francisco Franco, 1892 a 1975, apoiado por grupos representantes das mais tradicionais instituições da sociedade espanhola, o latifúndio, a Igreja Católica e o Exército, reuniu forças para lutar contra a República Espanhola, instalada desde 1931. Em consequência, uma sangrenta guerra civil explodiu em 1936, com o país sendo dividido em dois grupos antagônicos, rivais, opostos: republicanos, liberais e socialistas, de um lado, e monarquistas, fascistas e tradicionalistas, de outro, liderados por Franco. O conflito terminou em 1939 com a vitória das tropas de Franco, chamadas de franquistas, que haviam recebido apoio militar dos governos de Mussolini e Hitler. Franco impôs, então, uma ditadura, sustentada por uma organização política denominada Falange, que existia desde 1933. Os falangistas passaram a exercer controle autoritário sobre diversos setores da vida social: educação, sindicalismo, meios de comunicação e órgãos de segurança. Esse regime totalitário, apesar das mudanças ocorridas ao longo dos anos, seria mantido até a morte de Franco, quando então a monarquia parlamentar na Espanha foi restaurada, com eleições democráticas disputadas por diversos partidos políticos. Vemos então que Franco se utilizou dos princípios do totalitarismo, como salientamos aqui. Portugal, ditadura de Salazar. Em Portugal, Antônio de Oliveira Salazar assumiu, em 1932, a presidência do Conselho de Ministros, cargo equivalente ao de primeiro-ministro. Concentrou, então, todos os poderes, conduzindo a política do país como chefe de governo até 1968, quando se afastou por problemas de saúde. Então, vemos que, semelhante aqui, tivemos no segundo reinado, existia um Conselho de Ministros, e Salazar era o presidente desse conselho, que representava o cargo equivalente a primeiro-ministro. A ditadura implantada por Salazar teve como base jurídica a Constituição de 1933, com a qual teve início o período da história portuguesa conhecida como Estado Novo, semelhante ao que tivemos aqui no Brasil com Getúlio Vargas. O ditador acabou com as atividades dos diversos partidos políticos portugueses existentes, instituindo um partido único, a União Nacional. O movimento dos trabalhadores passou a ser, então, severamente controlado pelo Estado. A democratização política de Portugal desenvolveu-se somente com a Revolução de Abril de 1974, ocorrida 4 anos após a morte de Salazar, que ocorreu em 1970. A Revolução de Abril também ficou conhecida como Revolução dos Cravos. Por quê? Porque as tropas que foram ao Palácio do Governo para reinstituir a democracia receberam da população portuguesa cravos em suas armas
Então as pessoas vinham com cravos e colocavam na boca dos fuzis e das armas dos soldados. Por isso, a Revolução foi conhecida como Revolução dos Cravos. E hoje existe uma ponte chamada 25 de Abril, em homenagem ao dia da Revolução dos Cravos, né, que liga Lisboa ao outro lado, à frente de Lisboa, por cima do Rio de Tejo. É uma ponte rodoviária e também ferroviária. Pois bem, depois de vermos essa rápida passada por esses assuntos, façamos então uma breve conclusão. O totalitarismo se impôs dentro da Europa e se espalhou pelo Ocidente. O termo se iniciou com Mussolini na Itália, mas coube tanto na Alemanha de Hitler como na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de Stalin. A instalação do totalitarismo se dava por vários meios. Um deles é a propaganda. O regime se utilizaram de todos os meios disponíveis para divulgarem suas ideias. Os regimes totalitários alemão e italiano pereceram durante a guerra, porém permaneceram vivos na Península Ibérica, com Franco, na Espanha, e com Salazar, em Portugal. Fechamos assim a nossa base comum do objeto conhecimento, o período entre guerras, a crise de 1929 e o nazifascismo, com a nossa aula 3 de 3, fechando o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, temos o fórum na sequência didática número 3 para vocês mandarem suas dúvidas. Obrigado.